Tchutchucos da Fábio, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E deixa eu fazer uma pergunta assim, de cara. Você já errou? Você já falhou? Se você é humana, se você é humano, provavelmente sim, porque afinal de contas a gente está trabalhando com pessoas que erram e acertam, né? Mas tem gente que tem dificuldade em lidar com os seus próprios erros. E existem algumas categorias de gente aí nesse processo. Tem aquelas pessoas que erram sucessivamente, grotescamente e não assumem, não aceitam e daí elas não têm a chance de evoluir, elas não têm a chance de aprender com seu erro. Então, nessa vida errante, uma hora ela erra de um jeito que é fatal para a vida dela. Existem aquelas pessoas, entretanto, que erram e depois do erro parece que a vida delas assim, bum, cresce, parece que elas se desenvolvem. E também tem aquelas terceiro grupo de pessoas que são aquelas que erram e ficam se martirizando constantemente com o erro que cometeram, com a falha que cometeram. É como se não existisse, ai meu Deus, tem mais nada no mundo, eu tenho que ficar me matando. Você se encaixa em algum desses grupos? Coloca aqui nos comentários que eu já quero saber que tipo de pessoa que é você. E antes de você prosseguir nesse vídeo, aqui embaixo tem um link e um convite para você. Lembra da fantástica Fábrica da Autoestima, que foi um sucesso no início do ano? A gente está fazendo uma nova jornada, um novo workshop para falar de autoestima, que é o Inteiras. Falei inteiras, né? Inteiras, que vai acontecer 3, 4 e 5 de julho, às 6 e 7 da manhã. Eu vou levar você comigo para uma olaria e através do barro, do vaso, da argila, das queimas, eu vou falar para você sobre como construir umas relações que sejam edificantes com você mesma e com outras pessoas. Vamos falar dos relacionamentos que deixam a gente em cacos ou inteiras, tá bom? Então coloca aqui já o seu nome e fica na fila para você não perder, ok? Mas voltando a falar, erro, entenda, você vai cometer. Tem gente que sofre, por exemplo, porque erra com os filhos. Ah, porque eu errei com os meus filhos. Tá tudo certo, você é humana, você vai errar com seus filhos. Tem gente que sofre porque errou com o cônjuge, errou com o marido. O processo de erro na vida da gente, ele pode ser uma lição, como ele pode ser fatal. Vamos começar falando com os erros fatais? Você já deve ter ouvido falar do mito de Ícaro e Dédalo. Eles estavam presos, afinal de contas tinham cometido um crime, e eles estavam presos num labirinto de onde não se podia escapar. Se você gosta de histórias da mitologia grega e greco-romana, como eu, gente, eu amava ler sobre isso na adolescência. Eu acho que muitas coisas desses assuntos me ensinaram muito por retaguarda, assim. Sabe quando você vai aprendendo pela história? E eu falo muito disso, assim, com os pais. Contem também fábulas para os seus filhos, porque eles ensinam sem ensinar, porque a gente é preso pelo storytelling, né? Muito bem, Ícaro e seu pai estavam lá. O pai dele é habilidoso engenheiro, né, tinha uma cabeça ótima de planejamento, olhou para aquele e falou, não tem como sair daqui não. Até que ele pensou, bom, se a gente sair voando desse labirinto, existe uma chance. Então ele elaborou todo um plano, fez uma estrutura de madeira, colocou cera, colocou penas e falou pro filho, é o seguinte, a gente vai voar. Só que existem algumas condições para a gente voar e sair em segurança disso aqui. E deu toda a orientação, inclusive de altura, né, de altitude, pro Ícaro. Ícaro não obedeceu. Ícaro não obedeceu porque Ícaro ficou encantado pelo sol. Ícaro olhou para aquela luz e pensou, eu quero ir para lá. E ao desobedecer às orientações, ao se valer daquela arrogância, né, que a gente acha que pode fazer tudo, o que aconteceu? O sol derreteu a cera que acabou com a estrutura e Ícaro se deu mal. Ele não teve uma chance de se corrigir, porque às vezes os nossos erros não corrigidos levam a gente ao precipício. Se a gente não para e se observa, e se analisa e se avalia, a gente vai para o buraco. Por outro lado, existem erros na nossa vida que nos levam adiante. E a gente estava aqui falando sobre erros e a gente chegou à história do Fleming. Para quem não sabe, Fleming era médico oficial britânico e foi um dos grandes nomes do século passado porque ele inventou o primeiro antibiótico da história, a penicilina. Mas sabe que isso foi um erro? Ele estava lá estudando culturas de fungos, de bactérias, depois de viver a experiência da guerra. Em 28 ele começou a falar, gente, não dá, a gente precisa ter como curar esses ferimentos todos que ficam purulentos e tudo mais.
E ele estava lá no seu laboratório, montando coisa, montando pesquisa, e observa essa bactéria, observa essa cultura, e observa esses fungos aqui. Mas ele saiu de férias e ele não guardou as coisas direito. Não colocou bem acondicionados, não arrumou, não tampou, não protegeu. Saiu de férias e quando voltou estava tudo estragado. Ele olhou antes de jogar tudo fora, porque embolorou tudo aquilo, e antes de jogar fora, ele resolveu dar mais uma olhadinha. E quando ele percebeu que aquelas culturas mofadas, elas devoraram, vamos dizer assim, o pessoal da química vai querer me matar agora, mas elas devoraram as bactérias já não conseguiam sobreviver naquele ambiente. E foi assim, por puro erro, por pura falha, que se inventou uma verdadeira revolução para a saúde da humanidade na metade do século passado, que foi a penicilina. Quando você erra, mas você é capaz de parar, de observar e de não ser tomado, né, por aquele ímpeto, errou, ai que tragédia, e você consegue manter um nível adequado de racionalidade, você é capaz de fazer coisas incríveis com os seus erros. Você já deve ter ouvido muitas histórias de erro, de superação e tudo mais. Mas eu queria deixar aqui para você alguns conselhos quando você errar, porque você vai errar. O primeiro deles é assumir a sua parte no processo. É isso aí. Fiz isso, errei, não devia ou devia, pedir desculpas, assumir, sabe? Autorresponsabilidade. É dizer, foi minha culpa, aconteceu por isso. O segundo ponto é você analisar o contexto daquele erro. Por que eu errei aqui? O que me levou a esse erro? Porque muitas vezes a gente precisa aceitar que a gente é arrogante, que a gente é displicente, que a gente é procrastinador. Eu não sei quais os motivos que te levam a errar, mas quando você para e pensa neles, você tem aí uma pista muito poderosa de como evitar esse erro de novo. E aí vem a terceira dica em relação aos seus erros. Se tudo que você tem construído até aqui, até agora, foi fazendo esse comportamento errático, para você ter outro resultado, será que não seria o caso de mudar esse comportamento? Então, por exemplo, poxa vida, eu tenho brigado muito no meu relacionamento, batido boca, meu casamento é uma desgraça. Como é que é o meu comportamento diário? Eu sou rancorosa, eu sou isso, eu sou ciumenta, eu encho o saco, daí meu marido revida assim. Tá, e se eu mudar? E se eu assumir por mim, tá? Porque as outras pessoas são as outras pessoas. A gente tem que fazer aquilo que a gente sabe que está no nosso controle. E se eu assumir um comportamento, uma postura diferente daqui por diante? Será que eu não vou ter outros resultados? É muito provável que sim. Os erros, eles fazem parte da nossa vida, mas os erros, eles devem ser, na maioria das vezes, porque algumas vezes são inevitáveis, como o Ícaro, ele deve ser, na maioria das vezes, para levar a gente para novos processos, e processos de cura, processos de maturação. Não é só maturidade, não, é de maturação mesmo, é de fazer aquilo virar palatável agora. Eu desejo a você erros sábios, porque sim, dá para ter sabedoria até quando a gente erra, e por isso mesmo eu quero você lá comigo na semana do Inteiras, 3, 4, 5, já bota na agenda aí, é de graça, gente, é aquele evento super produzido, aquele workshop lindo que a gente faz, minha equipe toda lá para mostrar para você, através das parábolas e das alegorias da cerâmica, do barro, como a gente pode se reconstruir e nos tornarmos inteiras. Já convide uma amiga aí para ir também, tá bom? Se você gostou, deixa seu joinha. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!